Então, hoje nós estamos começando o nosso quarto encontro, né, de leitura, a leitura guiada. Bom dia, Cláudio. Bom dia. Eu vou primeiro... Estamos começando aqui o nosso quarto encontro do dia de hoje, da leitura do capítulo chamado Ao Coração, do livro Love of Beauty, Amor à Beleza, que não está traduzido em português, de Tartan Rinpoche. Os encontros estão sendo gravados, então se você está participando hoje pela primeira vez, tem condição de assistir aos 3 anteriores, eles estão no nosso canal no YouTube, e esse também está sendo gravado para que a gente possa disponibilizá-lo lá posteriormente. A gente faz uso de posturas do relaxamento Comnier, que é um sistema de tratamento feito para aliviar a tensão, para nos trazer mais equilíbrio e saúde. Mas é importante que, se você tiver alguma lesão, tiver feito alguma cirurgia recentemente, ou estiver grávida, enfim, o princípio do Comnier é o autocuidado, o autorrespeito. Então, é importante que você sinalize para mim, me avise, ou se você realmente estiver fazendo a postura e não estiver muito confortável, minha sugestão é sempre leve a sua atenção para a sua respiração, focaliza no ar entrando e saindo do seu corpo. Se você tiver familiaridade com a respiração do Comnier, respirando pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo, e aí você vai convidando essa calma e esse equilíbrio para estarem entrando, né? Para estarem envolvendo você no ambiente interno e externo. Então, o princípio é sempre esse, o autorrespeito, o autocuidado. Se você tiver algum problema, por favor, não queira se aventurar, fique com a gente sintonizado na sua respiração. Eu vou começar propondo que a gente também a nossa inspiração, é a frase que nos orienta, que é uma frase do livro, do capítulo, aliás, do livro, em que o Rinpoche diz: o reconhecimento interior da beleza oferece uma visão transformadora de nossos potenciais e finalmente revela um caminho para a liberdade. Então, é justamente o que a gente está procurando, né? Um mergulho na nossa beleza interna, nos nossos potenciais, para que eles possam desabrochar, serem revelados por meio do nosso cuidado, por meio da nossa atenção com nós mesmos, e isso revelar para nós um caminho de extrema liberdade. Então, vamos gerar a intenção para que a gente possa, ao longo do encontro de hoje, trazer essa intenção de um mergulho, de um autoconhecimento, de acessar camadas internas nossas que, embora já conheçamos, já somos familiarizados, às vezes ficam um pouquinho ali de lado, um pouquinho esquecidas. Que a gente possa, nesses 60 minutos que se seguem, mergulhar e tocar o nosso potencial mais interno, nosso potencial de bondade, de generosidade, por meio da abertura do nosso coração. Muito bom que a gente comece a semana já praticando dessa forma, nos conectando com o que é positivo, com o que traz cura, para que a gente já crie um ambiente interno e externo para nos acompanhar ao longo da semana. E aí eu vou convidá-los para a gente fazer uma prática de Comnier, que é o exercício 81, que é o estimulando o corpo presente. Coloque-se sentado numa posição confortável da cadeira, talvez valha um pouquinho, chegar um pouquinho mais para frente da cadeira, porque a gente vai fazer um movimento de trazer os ombros para trás, guardando esse princípio
do autorrespeito, do autocuidado. Ninguém aqui precisa ser herói. Convido uma respiração curativa, uma energia de cura, de calma, de equilíbrio para a sua respiração. E aí a gente vai trazer os braços, os cotovelos ao lado e ao longo do corpo, quase que apertando assim as suas vértebras. Isso, antebraços verticais, as palmas voltadas para frente. E aí, como a instrução diz, imagine estar empurrando as mãos de uma pessoa mais forte do que você, que está forçando a sua mão, braço e ombro para trás. Então, como se você estivesse empurrando alguém que fosse muito mais forte, você perde. Então, ele empurra a sua mão, há uma tensão que está aqui na mão, no ombro, no antebraço, que é empurrado para trás. Deixando essa tensão aqui nos braços, nas mãos, e essa tensão vai crescendo um pouquinho. A barriga está relaxada, as pernas estão relaxadas, a tensão está aqui, na força que o braço, o seu antebraço, as suas mãos e ombros estão sendo empurrados para trás. Respira lá na barriga, focaliza o centro do seu coração. E agora você vai soltando essa tensão, trazendo os braços esticados para frente um minutinho. Alivia a postura. Veja o que você sente. Daí, novamente, você começa a trazer o antebraço na posição vertical. Uma segunda vez, aumentando na postura, a coluna está erecta, a espinha está reta, o pescoço está encaixado. E aí, de novo, você está tentando empurrar uma pessoa mais forte, que faz uma pressão nas suas mãos, seus ombros para trás. Respira lá na barriga. Sente a tensão aqui nas mãos, mas o resto do corpo está relaxado. Aí, devagarzinho, você vai relaxando. Traz mais uma vez os braços à frente, dá uma esticada nos braços. Veja as sutis nuances de sentimento que trazem o relaxar dessa postura. Focaliza ali no centro do seu coração. E daí, uma terceira e última vez, você vai trazendo os antebraços verticais, as palmas voltadas para frente. E como se fosse a primeira vez que estivéssemos fazendo, sinta a pressão crescendo, você tentando empurrar essa pessoa mais forte, mas que traz os ombros e as suas mãos para trás um pouquinho. Veja como está o centro do seu coração, sua barriga está relaxada, pernas relaxadas. A tensão está apenas nas mãos e nos ombros e no antebraço. Aí, bem devagarzinho, desfrutando do néctar, do sabor de relaxar a postura, você vai relaxando a tensão. Deixa os braços naturalmente repousarem sobre o seu colo. Sem ter nada para fazer, apenas desfrutar do relaxar da postura, soltar da tensão, nesse espaço interno que a postura criou. Você vai abrir a sua audição para ouvir os trechos que vamos ler agora. Você não é aquele que proclama estas divisões, mas na nossa ignorância nós as impomos, cativos no regime da mente. A cabeça, o chefe de nossa corporação privada, apropria-se de nossa percepção, ditando-nos como as coisas são e cegando-nos
à beleza, à bela e natural presença que você defende incessantemente. Onde você seria neutro e acolhedor, a cabeça nos faz muitas vezes negativos e judicativos, que fica julgando o tempo todo, discriminativos e tendenciosos. Toda uma maneira de ser foi gravada na rocha, e agora aceitamos seus ditames como verdade pétrea, esquecendo-nos do que antes você havia revelado. Ó coração, a infelicidade e insatisfação que prevalece no mundo hoje não tem como causa. É o chefe executivo de meu sistema operacional que decreta como as coisas serão. Você me trouxe joias, mas eu as arremessei longe. Você me deu um mundo fluente e cheio de vida, dinâmico e vibrante. E o regente de meu mundo congelou estas dádivas na imobilidade dos mortos. Cada um dos sentidos ofereceria um mundo de delícias, mas não detém o acesso. A permissão foi negada. Conheço bem demais o mundo que me aprisiona. Meus pensamentos e conceitos estão no controle. Como um tirano de um reino de antanho, de um reino de antigamente, de um reino de outrora, o presidente do conselho de administração, que engendrou um golpe antes mesmo de eu saber o que estava acontecendo, tomou o poder. Minhas opções se reduziram e o gosto amargo do ressentimento está em meus lábios e minhas narinas. Por todo lugar que olho, os sentidos me advertem das limitações que assumi como minhas. Um mundo de pouco ou nada, de dúvida e desespero. Já foi todo estabelecido e me passado como lei. Dia e noite, sigo as regras que me foram promulgadas. Isto, ó coração, não é obra sua. Isto nem é meu ser autêntico. Entreguei minha vida aos conceitos e ao intelecto, e eles construíram uma prisão dentro da qual passo minhas horas enfadonhas. Sei como ser cético, duvidando da possibilidade da alegria para as quais você aponta. Sei também ser cínico, rejeitando qualquer pretensão que minha vida possa ser diferente. Sou rápido em reconhecer propaganda e tendenciosidade, mas não enxergo de onde provêm meus pontos de vistas e neles insisto. Sigo a liderança do regente de meu regime todo o tempo e, no entanto, me proclamo livre. Vivo em um mundo de esqueletos barulhentos que andam pelas ruas em vez de seres vivos e tomo entre eles o meu lugar. Ainda assim, vislumbro agora a verdade do que é isto, porque sinto você aqui a mostrar-me outro modo de ser. Não deixe que as palavras reverberem internamente para cada um de nós. Você fala nesses trechos, né, que é o convite que eu quero vos fazer hoje, a investigarmos, né, a tocarmos, a olharmos, observarmos o que eles chamam de regime da mente, né? É o que o regime pelo qual a gente vem vivendo, vem recebendo ordens ou vem se relacionando de uma forma sem ao menos indagar ou questionar, né, o porquê de certos pensamentos nocivos, o porquê de certas sensações, né, derrotistas, porquê de tanto julgamento, né? E às vezes a gente simplesmente tem que parar um pouquinho, acalmar, olhar o que está acontecendo
para poder questionar, né? Quebrar um pouco, criar uma abertura aí com relação a esse regime da mente. Então ele diz: a cabeça, o chefe de nossa corporação privada, apropria-se de nossa percepção. Aquilo que a gente tem falado o tempo todo. Ao invés da gente sentir, a gente nomeia, classifica, já vai para aquilo que é conhecido, não deixando que a gente, não criando uma abertura, ou se isolando do sentir para ficar no intelecto, para ficar na conceitualização, ditando-nos como as coisas são e cegando-nos à bela e natural presença que você defende incessantemente. Então, nosso coração nos chama, né? nos convida para que a gente possa sentir, e a gente fica brigando com os conceitos, com os pensamentos que vêm, nos apegando a eles, né? Onde você seria neutro e acolhedor, a cabeça nos faz muitas vezes negativos e judicativos, quer dizer, que fica o tempo todo julgando, que fica o tempo todo, né, sob o regime do julgamento, discriminativos e tendenciosos, bom ou ruim, gosto ou não gosto, né, tendendo muitas vezes para o negativo, eu não sou capaz. O Rinpoche fala que é possível, entretanto, você tornar o próprio pensamento uma meditação, em vez de você ficar prisioneiro a esse ritmo incessante e ao volume, né, que a gente tem de pensamentos e que fica seguindo as historinhas. Na maior parte do tempo, nossos problemas são só pensamentos. Nossas emoções e julgamentos nos perturbam. Mas aí ele convida, né, o que ele quer nos trazer. Mas a substância do próprio pensamento pode se tornar a meditação. Quando surgem os pensamentos, estabelecem-se limitações, porque a tendência é sempre de dizer o que você pode, o que você não pode, o que você consegue, o que você não consegue. Fixações, né? Pensamentos reincidentes, aqueles pensamentos que, como a gente falou nos encontros passados, nos aprisionam por meio da nossa autoimagem, né? Do que a gente está fixo, acreditando naquilo que a gente de fato é, ou que os outros, ou tentando corresponder na expectativa do que os outros acham que somos. Então, quando surgem os pensamentos, estabelecem-se limitações, fixações e julgamentos. Olha aí o regime da mente em ação. Mas se a nossa atenção plena, ou seja, se você levar uma atenção para o centro do pensamento, conseguindo, né, trazer a presença para o seu corpo, olhar o pensamento, trazer o centro, né, olhar de fato o cerne daquela emoção, o cerne daquele pensamento que despertou aquele sentimento e aquela emoção, o Rinpoche nos ensina que o pensamento se dissolve. A mente fica completamente atenta e equilibrada. Porque, na verdade, ele não tem substância nenhuma. Então, é apenas uma reincidência de um movimento disso que ele chama brilhantemente o regime da mente, que ele discorre muito em seus livros mais recentes. Então, é um convite para que a gente possa não ficar tão apegado a essa tirania, a esse regime da mente. Olha esse pensamento, olha o centro desse pensamento. Traz a presença do seu corpo e olha para o centro desse pensamento, de forma que você possa, de alguma maneira, ver que não é consistente e que ele vai passar. Ao coração, a infelicidade e insatisfação que prevalece no mundo hoje não o tem como causa. Então, assim, de novo, é o distanciamento, é o ficar no pensamento e não sentir o coração propriamente dito. A insatisfação que prevalece no mundo hoje não o tem como causa. É o chefe executivo, é o intelecto, é a cabeça, os pensamentos presentes, o padrão de pensamento presente que faz o regime da nossa mente. É o chefe executivo de meu sistema operacional
que decreta como as coisas serão. Você me trouxe joias, mas as arremessei longe. Cada um dos sentidos ofereceria um mundo de delícias, mas não detém o acesso. A permissão foi negada. Quer dizer, a gente está ouvindo, né? Seguindo a vida sem questionar, ou sem parar um pouquinho, para ver que a gente está sob o regime do intelecto, dos conceitos, daquilo que está o tempo todo dizendo que eu devo e não devo fazer, ao invés de ouvir a voz do nosso coração, a voz daquilo que a gente de fato sente, né? Sem precisar classificar. Veja se você consegue agora, rapidamente, trazer uma situação na sua vida em que você recente, não precisa ser nada muito sério, mas apenas traga em sua mente uma situação em que o coração se fechou. Por algum motivo você ficou entristecida, ou ficou chateada, com raiva, chateado, que de alguma maneira te trouxe insatisfação. Lembrança, uma situação qualquer. Veja se você consegue identificar qual dos sentidos foi algo que você ouviu, algo que você tocou que não te fez bem, que comeu que não te agradou, que viu. Veja se você identifica se houve um ou outro sentido que na hora que essa insatisfação ocorreu, o sentido foi fechado, trancado. Muitas vezes é por meio das palavras que a gente fere e é ferido. Então a fala e a audição têm um papel muito importante aí. Veja por meio de qual sentido a porta se fechou e você trancou o acesso ao coração. Sente isso no seu corpo. E você vai desfazendo lembrança, voltando com a sua atenção para o seu corpo. E aí revisitando o nosso mandala dos sentidos. Né? Então a gente quer manter esses canais abertos, a gente quer manter essas portas de entrada para essa delícia, como o Rinpoche fala, né, de possibilidades de nutrição para o nosso coração. A gente quer mantê-los abertos, de forma que a gente possa receber, né, a informação, a sensação, a experiência por meio desses sentidos e levar lá para o nosso coração. Então, veja se você sente os sentidos, os 5 sentidos presentes no seu corpo. O 6º sentido é a mente, onde a experiência ocorre. E aí,
Sinta a presença de cada um dessa experiência, dessa porta de entrada. E aí, num ambiente bem calmo, tranquilo. Agora, ao contrário. Pense em alguma lembrança maravilhosa que você tenha tido. Uma lembrança maravilhosa, recente. E deixe que ela se torne bem real. Talvez você recorde de alguma coisa dos tempos aprazíveis da sua infância, de algum lugar, num sítio, ou alguma paisagem natural que você tem muito prazer, no campo, no lugar onde você costumava passear. Traga uma lembrança maravilhosa à sua mente, deixe que ela se torne bem real. Respira lá na barriga. Veja como você se sente. Você traz essa experiência bem real. Crie a energia positiva da lembrança, expandindo-a cada vez mais e mais. Uma lembrança maravilhosa, bem real, que te enche de alegria, de felicidade. E você vai deixando que ela crie uma energia positiva, interna e externamente, que se expande cada vez mais. Deixe o corpo se aquecer e a respiração ficar calma, mais elevada um pouquinho no peito. Até você se sentir muito alegre, muito feliz. Aí você fecha os olhos e aumenta essa sensação de alegria até que ela tome todo o seu corpo. Expanda a sensação em todo o corpo, de modo que ela se torne penetrando em você todo, onde você já nem saiba mais onde é o certo, onde as coisas são as suas fronteiras, que ela expanda de forma que você consiga se integrar completamente, de dentro para fora, de fora para dentro. Veja se você consegue expandir essa sensação de felicidade, de alegria, para além um pouquinho do seu próprio limite do seu corpo, para fora do seu corpo. Você é o centro do sentimento. E é de você que ele se move para toda parte. Então, num primeiro momento, você imagina esse sentimento de alegria, de felicidade, por meio de uma lembrança maravilhosa, de algo muito aprazível que você viveu, tomando todo o seu corpo e emanando de dentro para fora. Você é o centro dessa experiência que se move por toda parte. Aí agora devagarzinho você vai trazendo de novo essa sensação vital de alegria para dentro do seu corpo. É quase como se você pudesse vê-la fisicamente entrando dentro de você, tomando todo o seu corpo, preenchendo todo o seu corpo de satisfação, de alegria, felicidade, de forma que essa energia se una a você
unindo o seu corpo e a sua mente, integrando de uma forma muito linda, muito bela e positiva. Você está arrebatado de uma situação de felicidade, de alegria. Você sente esse calor no centro do seu coração e uma integração de todo o seu corpo, toda a sua mente. A sensação que fica é que a gente pode mudar facilmente de um regime da mente que aprisiona, que traz para o negativo, que julga, para um regime de abertura, de positivo, de felicidade. É somente um outro lado da mesma moeda. Basta a gente focar a nossa atenção naquilo que realmente traz essa satisfação e não ficar aprisionado naquilo que traz esse julgamento. O mesmo pensamento que vem para te aprisionar, se você for no centro do pensamento, no centro desse julgamento, você pode dissolvê-lo e transformá-lo em algo positivo, em algo que te traga satisfação. A escolha é nossa. Cabe apenas a gente familiarizar cada vez mais com essa possibilidade. Por todo lugar que olho, os sentidos me advertem das limitações que assumi como minhas. Essa limitação, na verdade, não é nossa, não existe. A gente é limitado pelo regime da mente, que está o tempo todo dizendo que eu posso, que eu não posso, que eu devo, que eu não devo sentir. Mas se você se entrega para o sabor da experiência, se você se entrega por aquilo que entra pelos sentidos e aquece o seu coração e você sente, a gente pode mudar com facilidade esse regime, com rapidez, sem entrar no turbilhão do pensamento que aprisiona, antes de deixar que ele vire uma grande emoção negativa, perturbadora. Um mundo de pouco ou nada, de dúvida e desespero. Isso, ao coração, não é obra sua. Claro que não. Faz parte desse condicionamento incessante que a gente vem vivendo, sem ter tempo para questionar, sem ter o tempo para... sem parar, né? Sem a gente nem mesmo trazer a atenção de que eu posso mudar isso. Com um simples ato de respirar, com um simples ato de querer mudar, querer investigar a causa que me aprisiona e deixar sentir o que o coração manda. Isso, ao coração, não é obra sua. Isto nem é meu ser autêntico. Entreguei minha vida aos conceitos e ao intelecto, e eles construíram uma prisão dentro da qual passo minhas horas enfadonhas. Então, a gente tomar consciência de o quanto que esses pensamentos estão nos aprisionando e nos distanciando de sentir, de fato, os sentimentos legítimos, autênticos, distanciando do próprio coração. A gente quer promover uma integração positiva, de abertura, de bondade, quebrando a casca da autoimagem e do regime tirano da mente, que tende a me levar sempre para o negativo. E ainda assim eu posso
mesmo estando numa emoção forte, é possível eu virar esse jogo facilmente. Eu posso me utilizar dessa energia da negatividade. Trazendo uma respiração calma, tranquila. Veja o que o Rinpoche fala sobre utilizando a energia da negatividade. Raiva, frustração, confusão e medo, todas parecem diferentes na superfície, mas todas têm basicamente uma única natureza. Uma emoção que vem despertada ou pelo excesso de apego, ou pela aversão, ou pela confusão propriamente dita, ou por duas delas. Mas é uma emoção. Uma emoção negativa. A qualquer hora do dia, elas podem surgir, ou elas talvez surjam. Estamos há alguns dias em isolamento social, distanciamento social, vivendo uma rotina completamente diferente daquilo que a gente está acostumado. É natural que às vezes fiquemos impacientes, com mais raiva, com mais ansiedade para que isso acabe logo. Então, a qualquer hora do dia, talvez elas surjam, mas a gente tem a possibilidade de dissolvê-las usando a essência da sua energia. No princípio, a forma está lá e a gente reconhece. Então, vem um pensamento, desperta essa sensação, uma raiva, uma impaciência, uma raiva, uma frustração de não estar podendo fazer uma série de coisas. A gente reconhece. O primeiro passo é reconhecer. E aí vem o rótulo. Oh, estou infeliz. Oh, não aguento mais. A semente de todos esses rótulos, significados e associações estão ali presentes, prontas para desenvolver-se e desfiar suas histórias tristes na mente que de nada suspeita. Então vem a historinha de sempre, como estou infeliz, não posso fazer, estou preso, né? Estamos confinados, não posso encontrar quem eu quero. Enfim, cada um tem a sua próprio roteiro pessoal. Então, o que o Rinpoche está nos dizendo ela surge, eu reconheço e aí trago. Ah, estou infeliz. Ah, estou infeliz. Ah, estou frustrado. E a mente vai tomando aquilo como verdade e vai aniquilando, e vai suprimindo, e vai distanciando a gente do nosso sentir real e do nosso coração. Mas se você acalmar a mente, é o que ele fala, é o que a gente fez, né? Se você ir para o centro desse pensamento, o centro dessa emoção, acalmar a mente, você facilmente poderá dissolver a forma da infelicidade e suas características, suas associações e significados em um único sabor. Ou seja, se a gente se treinar, se a gente se acostumar a entender, a reconhecer que isso é um rótulo que a mente está criando e que a gente acredita que vai ficando infeliz, que vai se vestindo essa carapuça, se eu me acalmar, der um passo para o lado, respirar, olhar o foco dessa emoção, olhar o foco desse pensamento, o centro dele, eu consigo dissolvê-lo. Eu consigo perceber que ele não tem consistência. E posso, inclusive, evocar um reconhecimento positivo e dizer, eu estou muito feliz. Então, eu estou usando uma emoção forte que me tende a levar para a negatividade, me acalmando, olhando o centro dessa emoção, desse pensamento, antes que ele me arrebate, antes que eu me renda ao seu juízo de que eu estou infeliz, eu posso penetrar
me acalmar e reconhecer algo positivo. Estou muito feliz. E trazer prazer, trazer sentimentos de bem-aventurança para os campos de percepção. Em poucos minutos, a mente pode ser liberada das palavras que identificam a causa e que te identificam e te causam dor. Então é uma troca, é o outro lado da moeda. Estou aprisionado, estou me sentindo infeliz. Calma, olha o centro daquela emoção e deixe que a outra face se mostre, trazendo prazer, calma. Então a mente pode ser liberada das palavras que identificam e causam dor, de diálogos internos que fornecem razões e justificativas para me sentir feliz, do impacto emocional das associações passadas. Somente a essência de sua energia permanece. Então só fica ali aquela essência da energia da emoção. O negativo, o rótulo, o juízo passa. E ela é purificada dessa negatividade. Ela se direciona para o aprofundamento, para a transformação. Você muda a forma de abordar, você traz o pensamento positivo, você reafirma o seu potencial de bondade e você transforma essa energia, purifica a negatividade e transforma, trazendo todo esse benefício para o seu ambiente interno e externo. E a sua experiência muda. Então, o que a gente está vendo é que o Rinpoche nos mostra múltiplas possibilidades da gente quebrar esse ciclo vicioso dos pensamentos, do regime da mente que vem durante anos, sem fim, nos distanciando da nossa essência positiva, de sentir bem, da felicidade, e ditando as normas tiranas de que eu duvido de mim mesmo, de que eu possa, do meu potencial. E é simplesmente você parar, olhar o centro daquilo que está te aprisionando e trazer um sentido de abertura, de felicidade, de leveza. A transformação se dá imediatamente, num estalar de dedos, como ele costuma dizer. Sou rápido em reconhecer propaganda e tendenciosidade, mas não enxergo de onde provém meus pontos de vista e neles insisto. Então, eu vejo imediatamente a minha tendência negativa ao julgamento, ao não posso, não consigo, estou infeliz, preciso sair, não aguento mais. E a gente vai acreditando nisso, insistindo nisso. Mas ainda assim, vislumbro agora a verdade do que é isto. Porque sinto você aqui, a mostrar-me outro modo de ser. Então esse é um convite para que a gente possa reconhecer isso, essa forma de viver condicionada, e a gente tem dezenas de exemplos e situações diárias que nos trazem para isso, para que a gente possa, a cada situação, parar um minutinho antes de deixar que a emoção arrebate, te leve para o negativo, julgue, domine o seu pensamento de forma a ser o tirano que dita as normas, entra no centro do pensamento, no centro da emoção, daquilo que te gerou esse desconforto, dissolve, fica só com a energia e traz para o positivo. Essa é a beleza desse ensinamento. Então, ele diz isso, eu vislumbro agora a verdade, porque sinto aqui você, aqui dentro de mim, pode me mostrar outro modo de ser. Então, eu os convido para a gente, antes de finalizar, fazer aquela esfregada, aquela energizada nas mãos, trazer um calorzinho para as mãos.
Isso. Aquece um pouquinho as mãos. Sentido do tato. E aí traga as mãos para o centro do seu coração, em cima do seu coração. Sente também a sua mão que repousa sobre o seu peito. E acaricia ali o seu coração, troca esse calor no seu coração. Porque sinto você aqui a me mostrar um outro modo de ser. A gente possa sentir, né, no nosso coração aqui, se abrindo como um broto de luz que se expande por todo o espaço. Como um broto de luz que mostra outras alternativas que não precisa necessariamente ser a de seguir os meus pensamentos tendenciosos e judicativos. Sinta o seu coração se abrir como um broto de luz que se expande por todo o espaço. Queria propor que a gente fizesse essa prática amanhã, ao longo da semana. Eu vou trazer a prática ao longo da semana, mas para amanhã, porque a gente ainda tem outro encontro amanhã, né? Já temos outro amanhã. A cada manhã, podemos escolher 3 pensamentos positivos para nos fortalecer. Pode reafirmar o positivo dentro de nós. Então, acordou, escolha 3 pensamentos positivos. Não precisa elaborar muito. Basta algo que te traga conforto e que seja positivo para te fortalecer. E, ao mesmo tempo, a gente pode nos perdoar completamente e abandonar as formas negativas de pensamentos, culpa e desânimo. Fazer essa prática aqui, que é do Jardim de Mandala, linda, permite a gente, mesmo com todo esse condicionamento, com todo esse regime da mente que tende a nos aprisionar no negativo, no tendencioso, a gente pode sempre olhar para dentro de nós e nos perdoar, né? Ao invés de ficar insistindo na culpa e se martirizando, tragam uma força positiva, um pensamento positivo para te fortalecer e se perdoe, caso haja necessidade de você se livrar daquilo que está te né, limitando, que está te saturando, que está te drenando uma energia desnecessariamente. Certamente algo que já aconteceu, que já passou, que por conta disso pode ficar nas lembranças do passado, mas sem a força de um aprisionamento. Então, traga o auto-perdão, que ele vai te ajudar, né? Para a gente sair dessa energia que desanima, que fica remoendo numa culpa que de nada ajuda, que nada acrescenta, nada. Então, essa é a prática que eu estou sugerindo para a gente fazer ao longo aí desses dias, dessa semana. O auto-perdão e a escolha de 3 pensamentos positivos. Se 3 for muito, 2, 3 pensamentos positivos que possam te fortalecer. Reafirmar o seu potencial de bondade, de generosidade, que está aí, doido para aparecer, para despertar. Eu os convido para a gente fechar a nossa prática com essa sensação interna
né, de que o coração se abre como um broto de luz que se expande por todo o espaço. Vamos trazer as sílabas Om, Ahum, 3 vezes, seguidamente na expiração. Aí você fecha a sua prática, se agradece. Temos ainda um tempinho, se alguém quiser compartilhar alguma coisa, uma experiência, quiser fazer algum comentário, estou aqui para estar junto. Sensação de leveza total, Cláudio. Cristina, que bom. A ideia é essa, né? A gente poder começar o dia convidando essa sensação positiva, né? Que é a sensação da leveza, de que está tudo certo, né? Que a gente está bem. É isso mesmo. A gente consegue perceber, né? Do momento que você pede para a gente pensar em alguma coisa negativa, e depois que a gente passa para o sentimento positivo, a gente vê um caminho, assim, né? Na nossa frente passando, né? Isso. Porque eles começou a prática de um jeito e termina de outro, completamente diferente. É isso que acontece na nossa vida, né? Pois é. E é tão fácil, né? A ideia que que o Rinpoche fala é justamente, né, num estalar de dedos a gente pode mudar, né, a face dessa emoção ou daquilo que está nos trazendo para baixo, nos colocando para baixo, nos trazendo negatividade, né? Em vez de ficar remoendo nisso, cria uma abertura, como ele fala, né? Vai no centro daquele pensamento, daquela sentimento que deflagrou isso em você, né? Porque, em tese, ele tem substância. Vai lá, olha para ele com compaixão, com compaixão consigo próprio, e a tendência dele é sempre se dissolver. É sempre que ele perde, né, a sua substância. E aí você pode mudá-lo, trazê-lo, invertê-lo para o positivo, trazer para o pensamento positivo. A gente tem que ter essa presteza e essa prontidão de entender antes dele virar um turbilhão de emoção, onde você cai naquilo que aí vai ficando mais difícil, né? Então, mas é simplesmente respira, né? Traz uma leveza, como você disse, e aí a gente inverte, né? Reverte, transforma. Na verdade é isso, você transforma. Você não ficou brigando com ela, mas você transformou essa emoção em algo positivo. É o que eu sempre penso, desculpa rapidinho, aquela cena da iluminação do Buda, que aquilo ali tem uma mensagem incrível, né? De quando o Mara começa a jogar flecha em cima dele e ele transforma aquelas flechas em rosas, que é justamente a transmutação do negativo em positivo, né? É uma boa metáfora, exatamente. Ao invés de a gente ter essas flechadas todas que nos ferem, né? Isso, a gente transformar em rosa, né? Exatamente. E vem por meio do sentido, uma palavra que alguém que você ouviu, alguma coisa que você, um comentário, uma crítica, enfim, cada um tem a sua. E aí a gente se fecha naquilo e fica remoendo, ao invés de entrar olhar para o centro da emoção e poder transformar. E o Comitê faz isso de uma forma no nosso corpo, então a gente traz isso também de uma forma muito positiva para a nossa experiência no dia a dia. Acho que esse que é o mais importante, que a gente fala. A gente pode, a hora que vira a emoção surgir, olha para ela, vai, né? E não deixa que ela se arrebate no rótulo, estou infeliz, não aguento mais. Transforma para que ela traga o positivo, eu sou feliz, e estou bem, a gente está vivo, estamos aqui, então isso é o que importa.
Cláudio. Eu queria compartilhar uma coisa que aconteceu muito interessante, né? Porque você tem mostrado aquela mandala dos sentidos, né? E aí, quando teve no exercício a lembrança positiva, e você falou da infância, a porta de entrada, para mim, foi uma ambrosia. E eu achei interessante que essa ambrosia que a minha tia fazia me levou a vários outros sabores, eu senti o cheiro, consegui visualizar, e depois veio, por fim, uma lembrança de um curso que eu fiz de desenho e até o tato. Foi tão gostoso porque aquela mandala realmente passou por todo o meu corpo naquele momento. Foi muito legal a experiência. Poxa, que ótimo, Aline. E você vê como você, né? Olha a rapidez com que você, por meio da lembrança, dos sentidos, passou por vários, né? De uma forma positiva e te trouxe algo bacana. Olha que riqueza isso que você está falando, né? A gente pode fazer isso o tempo todo, exatamente trazer, né? sentir, não nomear o sentimento que você está tendo, sentir, de uma ambrosia, você foi para coisas maravilhosas da infância. Que ótimo, é o poder desse ensinamento. Isso aí eu só estou de porta a porta. Eu estou maravilhada, está muito bom. Mas é muito bom, é muito poderoso mesmo, porque você toca nesse ponto, né? A gente trazer, promover esse equilíbrio desse mandala dos sentidos é algo muito positivo para nós, com certeza. E bom, obrigado por compartilhar também. Obrigada. Então tá, minha gente. A gente tem mais tarde, daqui a pouco, né? Mais tarde a nossa corrente, às 18 horas. Amanhã temos novamente o encontro. Quem perdeu, estão gravados lá no nosso canal. Agradeço novamente. E até amanhã ou até mais tarde. Mais tarde. Tchau, gente. Obrigada, Cláudio. Tchau, gente. Pessoal, bom dia para todos. Tchau, Cláudio. Obrigada. Até mais tarde. Até mais tarde. Até mais tarde. Bom dia, Luli. Tá tudo ótimo por aqui.